do Senhor agora. E nós vamos abrir em Juízes. Amém? Juízes no capítulo de número 6. E você vai ler comigo a partir do versículo 1. Amém? Juízes capítulo 6 e o versículo de número 1. Vamos ler o que está escrito na palavra. Você está pronto para ouvir? Amém. Olha para a pessoa do seu lado aí e fala assim: isso foi uma pancada, você está pronto para ouvir? Está pronto? Passou, isso foi uma cajadada. Estou brincando. Acredite, a palavra de Deus em todos os seus aspectos é uma maravilha. A palavra de Deus em tudo que você lê, ainda que seja uma bronca, é tão gostoso de ouvir. Saiba disso. A nossa geração de agora, da década de 90 para cá, se perdeu totalmente. A nossa geração da década de 90 para cá entrou numa depravação tão terrível que os crentes dos anos 90 para cá não são crentes. Eles entraram num sistema tão corrupto, biblicamente falando, que a nação inteira, a nossa nação, eu digo não apenas a nossa nação, mas eu digo o mundo todo, da década de 90 para cá, começaram a usar a Bíblia de uma forma que acham que são cristãos. E quando você vai para dentro do Evangelho e vai comparar ali, você percebe que não está batendo as coisas. Você percebe que a igreja tornou-se um clube, ou algo para ser uma autoajuda a alguém. Quando o Evangelho nunca foi isso. E o Evangelho não é isso. Eu comentava com os obreiros ontem aqui e dizia a eles assim: vá na internet e pesquise pregações de Billy Graham. Lá da década de 80, dos anos 70, tem pregações dele dessa época. E parece que ele está pregando nos nossos dias. Como que ele sabia de tudo aquilo? Como que ele sabia que haveria uma depravação total no meio gospel, ou melhor dizendo, no meio evangélico e cristão? Como que ele sabia de tudo isso? Mas Billy Graham já vinha pregando desde lá de trás. E se você for lá atrás mesmo, Charles Spurgeon também falava o mesmo. E eram homens que viveram lá em 1940 e que estavam já pregando algo que iria acontecer e que já estava para acontecer, onde as pessoas iriam fazer da Bíblia e da igreja locais de eventos. Quando onde nós pregamos a palavra tem de ser um lugar de adoração. Tem de ser um lugar onde você aprende o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Amém? Está pronto para ouvir? Amém. Ai, meu Deus. Amém. Ai, pastor, tranca a porta, Guilherme. Ninguém sai agora. Vamos ler então em Juízes capítulo 6 e o versículo de número 1. Vamos ler comigo aí, ó. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo,
destruíam a novidade da terra, até chegar a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não podiam se contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da escravidão e da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém? Você crê que Deus vai falar conosco hoje? Feche os teus olhos. Senhor querido, Deus amado, peço ao Senhor que venha perdoar os nossos pecados e as nossas falhas, porque se o Senhor olhar para cá hoje, não tem um bom sequer, pois todos nós pecamos e destituídos estamos da glória do Senhor, como diz a tua palavra, e por graça e misericórdia é que o Senhor nos recebe. Mas agora nós estamos aqui com a tua santa palavra, meu Deus, a tua santa palavra está aqui, e através dela nós queremos aprender, através dela queremos ser edificados nela. Então usa, meu Deus, esta palavra e fala a cada coração, tanto aos que nos ouvem agora pelo rádio, como aqueles que estão pela TV ou as mídias sociais, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Senta no seu lugar um pouquinho. Olha para a pessoa do seu lado, dá um sorriso para ela e diga assim: que bom que você veio. É ou não é? Aí eu olho para você e digo mesmo: que bom que você veio. Que bom que você hoje está aqui. E falando em coisa boa, Deus é bom. Deus é muito bom, e Ele é muito bom o tempo todo. A beneficência, a bondade de Deus chega até nos surpreender de como Deus ele é bom. Pastor, mas como é que o senhor está dizendo que Deus é bom se o próprio Deus entregou o povo de Israel na mão do inimigo? Mas Deus entregou o povo de Israel na mão do inimigo porque o povo de Israel fez o que era mal aos olhos de Deus. Se você for olhar lá em Juízes 6, no versículo 1, já está especificado o porquê do tamanho problema que eles enfrentavam. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E aí você vai ver, o versículo 10, que foi o último versículo que lemos, está dizendo assim: e eu, o Senhor, vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, o próprio Deus já está dizendo ali o porquê que o povo está sofrendo na mão dos midianitas e inclusive empobreceu na mão do inimigo. Tudo que Israel semeava, o inimigo subia e colhia. Encontraram o Gideão malhando o trigo no lagar. Se malha o trigo na eira e não no lagar. No lagar se pisa as uvas. Mas ele estava escondido, porque o pouquinho de trigo que ele tinha, ele não queria que fosse levado pelo inimigo. E aí Israel está numa situação tão difícil, tão complicada, porque o próprio Deus entregou na mão do inimigo por 7 anos, e aí o povo começa a clamar a Deus. O povo começa a orar a Deus para sair
daquela condição. Aí o povo se volta para Deus, se volta para o Senhor, eles se arrependem dos seus erros e falhas e pecados, e eles se voltam a Deus, e aí Deus, por misericórdia, vai tirar aquele povo das mãos do inimigo, e vai usar um homem chamado Gideão. Tanto é que aqui no capítulo de número 6, e você lê comigo a partir do versículo 11, está dizendo assim: então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para se salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus então envia um anjo para fazer o quê? Vai lá falar com o Gideão. Fala lá com o Gideão. Aí o anjo chega para Gideão e diz: ei, o Senhor é contigo, varão valoroso. Na mesma hora, Gideão estranha a presença de um anjo ali. E quem não estranharia? É ou não é? Você já imaginou você estar em casa lavando louça, irmã? Cadê as irmãs que lavam louça? Não, cadê as irmãs? Cadê as irmãs? Deixa eu ver, conhecer você. Mas as irmãs que lavam louça. Ixi, já teve gente que... Você também? O Hércules também. Aí você está lá lavando louça, de repente aparece uma pessoa atrás de você, você vê que é um anjo. E o anjo olha para você e diz assim: e aí, varoa valorosa? E aí, varão valoroso? Eu tomaria um susto. E você? Eu ia olhar, um anjo do Senhor na minha cozinha, não é? Tomaria um susto. Só que o anjo apareceu para ele. E o versículo 13 está dizendo assim, olha lá: mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, Gideão, e livrarás Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus está usando o anjo para dizer como é que vai ser a libertação do povo de Deus da mão dos midianitas, e ainda está dizendo: você vai livrar Israel como se fosse um só homem. É você que vai fazer isso, Gideão. Dá uma olhada comigo no versículo de número 17 agora. Cadê o glória a Deus aí? Olha o que diz. E ele disse: agora tenho achado graça aos teus olhos, dá um sinal, rogo-te que comigo o Senhor fala, rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Ele chega para o anjo e diz assim: bom, já que é o Senhor, aguarda aqui um pouquinho, que eu vou ali. E eles tinham o costume de fazer isso, de adorar a Deus com as ofertas. E aí ele vai colocar bolos. Você vai ver, olha lá o versículo 19, ó. Olha lá: e entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos, asmos de um efa de farinha, a carne pôs num açafate, o caldo pôs numa panela, trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Versículo 20, porém o anjo de Deus disse: toma a carne e os bolos asmos, põe sobre esta penha, verte o caldo, e assim o fez. Versículo 21, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha, consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Ele foi ofertar a Deus, e Deus recebeu a oferta. No entanto, quando Deus recebe a oferta, naquele momento o anjo desaparece, e ele só fica na lembrança de que Deus havia dito o quê? Varão valoroso,
Você vai livrar Israel. Eu vou usar você e você vai livrar Israel como se fosse um só homem. E ele fica naquela lembrança. Só que agora ele vai pedir confirmações a Deus. E que eu acredito, não sei você, mas se um anjo do Senhor aparece para mim, dizendo que eu vou ser vitorioso, que eu vou vencer, que mais confirmação você iria querer? Concorda comigo? Porque você não vê anjo em qualquer lugar. Ou vê? Você está pegando um ônibus, você passa pela catraca, tem um anjo sentado e diz para o seu pai, o Senhor, irmão. Você não vê isso. Você não está na feira comendo um pastel, tem um anjo tomando caldo de cana. Pelo amor de Deus, você não vê isso. E se aparece um anjo de Deus, da parte de Deus, dizendo algo a você, é porque vai acontecer. Mas a condição do povo estava tão ruim. O cenário que se montava na época, que se mostrou na época, estava tão ruim, mas tão ruim, que até um anjo aparecendo não era a confirmação daquilo se reverter. De tão ruim que estava a situação. Mas aí, versículo 22, dá uma olhada lá. Então Gideão, viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, passeja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, chamou o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Só que no versículo de número, posso ouvir um glória aí? 34, está dizendo assim, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele, e também enviou mensageiros a Ásia, Zebulon, Naftali, e saíram-lhe ao encontro. Então ele chama todos os guerrilheiros para estar com ele. Gideão chama todo o exército de todas as partes para estar com ele. Eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e seco sobre a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Gideão está dizendo, eu vou colocar um velo de lã, como está dizendo aqui, e secura sobre toda a terra, então conhecereis. Ele está dizendo, Senhor, eu vou colocar uma lã aqui, e amanhã de manhã, se o velo de lã estiver encharcado de orvalho, e a terra em volta estiver seca, eu sei que o Senhor é comigo. Se confirmou isso? Sim. Acompanhe comigo aí, versículo de número 38, cadê o glória a Deus, hein? E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, apertou o velo de lã, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Peraí, o anjo aparece para ele, diz que é com ele, mas mesmo assim, pelo cenário que ele estava vendo, ele diz, eu quero mais uma confirmação. Eu vou pegar um velo de lã, vou colocar aqui na terra, amanhã de manhã eu vou vir aqui, e se o velo de lã estiver cheio de orvalho, e a terra em volta seca, eu sei que o Senhor é comigo. No outro dia ele levanta pela manhã, ele pega o velo de lã, observa a terra em volta estava seca, pega o velo de lã, quando ele espreme, enche uma taça de orvalho, de água. Deus confirmou? Sim ou não? Mas acompanhe o versículo abaixo, ó. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. Aí fez o contrário. Agora ele falou, Senhor, não se acenda a tua ira contra mim, se eu te pedir mais uma confirmação. A noite anterior eu disse ao Senhor que se a terra estiver seca e o velo estiver molhado, eu sei que o Senhor está comigo.
No outro dia eu vi que o velo estava molhado, eu espremi de uma taça cheia e toda a terra estava seca. Mas não se acenda a ira contra mim se eu te pedir o contrário. Se eu vou colocar o velo de lã aqui, se amanhã o velo de lã estiver seco e eu perceber que toda a terra em volta está molhada, aí eu sei que o Senhor está comigo. Aí, olha lá o versículo 40. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Coisa linda, não é? As confirmações de Deus para alguém que estava tão descrente daquilo mudar, daquilo se reverter. Só que como Deus já havia dado todas as confirmações, deu a entender para Gideão que Deus estava com ele. Sim ou não? E eu vou te falar uma coisa, eu quero que você tome posse disso agora. Vai ser uma palavra que vai impactar você por dentro nesse momento. Se Deus está contigo, e Ele confirmou que está contigo, não tenha medo de nada. Nada. Não se atemorize por nada. Se Deus é contigo, está contigo, confirmou que é na tua vida, não tenha medo de nada. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus confirmou que é contigo, e aí? Quem vai lhe fazer o mal? Se o Senhor está contigo, se Deus está na tua vida, então não tenha medo de nada se Deus está contigo. Quem está compreendendo isso? Mas é aquela coisa, eu estou contigo, amém? Segura agora que o negócio vem. Segura, porque já que eu provei que eu estou contigo, agora você vai ter que andar como eu ando. E como é que Deus anda? Deus anda na carne. Vai ter que andar no Espírito junto. De pronto Deus pensou o quê? Eu enviei o anjo confirmando que eu estou contigo. Você pediu uma confirmação numa noite, eu dei. Você pediu outra confirmação na outra noite, eu dei. Agora eu mostrei para você que eu estou contigo. Só que agora você vai ter que entender o que eu vou falar, porque vai ter que agir pela fé como eu agora. De antemão, Gideão, tem muita gente contigo. São 32 mil soldados. Tem muita gente aí com você. Ô Senhor, mas espera aí. Pelo que eu vejo, cadê o glória a Deus da igreja aí? Espera aí, mas pelo que eu vejo, quanto mais gente para lutar, melhor. Não é essa a visão natural das coisas? Mas nem sempre para Deus o mais ou a quantidade quer dizer alguma coisa. Nem sempre. O capítulo 7 e no versículo de número 1 está dizendo assim: então Jerubaal, que é Gideão, né, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia, e acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. Eles estavam todos acampados, já que pronto para uma grande guerra e batalha, já os 32 mil soldados e Gideão junto. Então eles já estavam, na verdade, se alinhando a tropa para poder saber onde é que está o inimigo e ter ali então algumas diretrizes para entrar em batalha. Eles já estavam formando já a tropa de batalha. Quando Deus aparece e vê Gideão diante já do inimigo, formando uma tropa de batalha, Deus no versículo 2 já avisa Gideão. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Tem muito soldado aí, tem muita gente aí. Depois eles vão dizer que foram a força do braço que fez Israel se ver livre do inimigo. Tem muita gente aí.
Tá, Senhor, o Senhor quer que eu faça o quê? Versículo 3, o que o Senhor quer que eu faça? Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Deus falou: avisa quem for tímido e covarde para ir embora. Quantos foram embora? Interessante, não é? Agora lascou. Porque se com 32.000 eu já estava pedindo confirmação, é ou não é? Se com 32.000 eu já estava pedindo confirmação, porque eu via que o negócio era complicado, agora Deus manda dizer para o povo: quem for tímido e covarde que vai embora, 22.000 decidiram ir embora. Eu não sei você, mas acho que o Gideão estava dizendo assim: ó, quem for tímido e covarde que vai embora. 22.000 foram embora. E disse: gente, pessoal, meu Deus do céu, Jesus, agora vai ficar complicado, meu Deus, vai ficar complicado. E aí vinha o Senhor dentro de Gideão e dizia: lembra do anjo, lembra do velo de lã molhado e a terra seca, lembra depois no outro dia o velo de lã seca e a terra molhada. Mas Senhor, mas são 22.000 que foram embora. Misericórdia, muita gente saiu, muita gente foi embora, pelo amor de Deus, o Senhor não está entendendo. Aí Deus ainda diz o versículo 4, olha lá, ó, ficaram 10.000, e o Senhor ainda disse a Gideão: ainda muito povo há. Não, peraí, eu estava achando que com 32.000 já estava difícil. Aí Deus falou: quem for tímido e covarde vai embora. 22.000 foram embora. E o Senhor agora está dizendo que dos 10.000 que ficaram, ainda tem muita gente no nosso meio. O que o Senhor quer dizer com isso? Aí Deus diz assim, olha lá, ó: faz esses 10.000 descer as águas, e ali te provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Quem aqui no lugar de Gideão ficaria preocupado? Não, quero só os sinceros. Quem não? Quem não ficaria? Embora Deus estivesse com Gideão, mas quem não ficaria? Porque, amados, vai além da nossa visão de tudo. Cá para nós, como é que se vence uma guerra? Com gente, com tropas, com um exército numeroso. Não se vence guerra com pouco, é com muito. Embora Deus está dizendo: eu estou contigo, sim, eu sei que você está comigo, mas eu quero muita gente para vencer a guerra. Ei, somente eu na tua vida basta. Só eu basta. Difícil para nossa mente compreender isso. É difícil para a gente entender que quando não tem nada, a pessoa diz: como é que eu vou pagar tal conta? Não tem nada. Não entrou dinheiro. E a pessoa entra num grande desespero, e ela não entende que Deus está com ela, que nos 45 do segundo tempo cai o dinheiro, alguém paga, alguma coisa acontece. É loucura viver pela fé. Para muita gente que olha um crente verdadeiro, junto com Deus vivendo na fé, olha para o sujeito e diz: isso é loucura. Viver disso é teste para cardíaco. Porque vai além de tudo aquilo que é natural. Vai além de tudo aquilo que é material, que é físico. Quando você se une com um Deus todo-poderoso, você anda no sobrenatural. As coisas acontecem enquanto muitos
muitos estão num grande desespero. Aquele que tem Deus e Deus está com ele, anda no sobrenatural a partir do ponto em que todo mundo diz: não tem mais jeito. E aí vem o teu Deus que está contigo, que já te confirmou, que está na tua vida e te surpreende com algo muito forte e muito grande. É impressionante, igreja. Aí, tá bom, Senhor, eu vou levar o povo na água lá, tá bom. Tudo bem, vou lá. Versículo 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber a água com a sua língua, como lambe um cão. Como, Senhor? Se alguém chegar lá, dobrar o joelho, começar a lamber lá a água que nem um cão, você separa. Esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a lamber as águas. Eu vou dramatizar aqui. As pessoas então, os 10.000 dobraram o joelho. O sujeito largou a espada para cá, o escudo para o outro lado, abaixou com o rosto na água e começou a lamber a água como um cão. Outros deixaram o escudo de lado, colocaram a espada nesta mão aqui, e a mão direita ia lá na água, pegava a água na mão, tomando a água com essa mão segurando a espada, e os olhos o quê? Vigilantes. Se aparece o inimigo, os 300 estavam prontos. Os 9.700 morreriam. Fora aqueles que entraram na água. Fora aqueles que, além de beber, foram e se banharam ali para se refrescar. E Deus apontou para Gideão e disse: todos esses aí, despede-os. Senhor, eu vou ficar com quantos? Com aqueles 300 ali. É com aqueles 300 que nós vamos vencer a guerra. E aí você pensa, de 32.000 soldados, apenas 300 permaneceram. E com esses 300 é que eles vão vencer a guerra. Aí você me pergunta: pastor, mas por que então que Deus não permitiu todos os soldados? Porque Deus conhece o coração de cada um. Deus queria pessoas obedientes. Deus queria pessoas que uma ordem do Gideão seria acatada imediatamente. Deus não queria pessoas como Miriam e Arão, que quando Moisés dava uma ordem, Miriam e os demais diziam ou falavam: quem ele pensa que ele é? Se Deus falar com ele, fala comigo também. Tanto é que os que se rebelaram contra Moisés no deserto, Deus perguntou para Moisés: o que é que você quer que eu faça com esse povo que se levantou contra você? E aí Moisés saiu assim, sei lá, que a terra se abra e engula todo mundo. E a terra abriu. E engoliu todo mundo vivo com suas casas. Então Deus, Ele quer soldados que, a uma ordem que se dá, a obediência é imediata. É na hora. Não que haja, mas por quê? Mas não é bem assim. Mas por que tem que ser agora? Deus já sabia do coração das pessoas.
Deus já conhecia o coração do povo. E sabia que tais pessoas, junto naquela batalha, poderiam dar problemas. Por isso que Paulo, ele vai falar uma coisa muito forte, porque estava acontecendo um problema na igreja de Corinto, e um problema gravíssimo. Está lá em 1 Coríntios 1, versículo 10. Acompanha comigo lá. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 10. Que Paulo já começa mandando a carta para a igreja, dizendo assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, discussões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. O que Paulo está dizendo? Aí na igreja eu estou sabendo que tem muita gente divergindo, discutindo, falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu isso, outro aquilo, e muitas divisões dentro da igreja. Ei, não, todos vocês têm que ser o quê? Olha lá o versículo de número 11. Aliás, 10, né? 10, olha lá. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, discussões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Olha aqui para mim. Você tem que ter a mesma visão da Bíblia. Alô? A minha visão aqui, como pastor da igreja, qual que é a minha visão? Oi? Bíblica. Tudo que é pregado aqui e a vivência da nossa igreja, como eu posso dizer aqui, a missão da nossa igreja é bíblica. Você não vai encontrar nenhuma heresia aqui. Você não vai encontrar nenhuma coisa herege fora do evangelho aqui. Você vai encontrar a Bíblia aqui. Se você quer um dia ouvir uma palavra pura e genuína, é aqui que você vai ouvir. Aliás, é aqui que você tem ouvido. Sem mistura com nada. Visão bíblica. Então a tua visão tem que ser bíblica. A tua visão tem que ser na palavra de Deus. A tua visão tem que ser uma visão totalmente 100% Bíblia. Mas eu sou condenado por ter visão bíblica. Quando essa igreja inaugurou, ela inaugurou dia 14 de julho de 2019. E eu me converti numa igreja que tinha suas raízes tradicionais, sim. Mas que tinha muitas outras coisas que, quando você confere na Bíblia, não está ali. Eu fui para um outro ministério também, onde ali pastoreei por 20 anos. E aí a gente vai ouvindo a liderança falar, dizer que você tem que fazer tal coisa, dizer que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, e você vai ouvindo aquilo e obedecendo, achando que está correto. E aí Deus nos deu essa igreja, e aí, dia 14 de julho de 2019, ela abriu, mas em março de 2020, fechou. Porque veio a pandemia, que para muita gente foi muito ruim. E de fato, afetou todos nós. Muita gente foi embora, muita gente Deus permitiu que viesse a óbito, e eu lamento todas as mortes.
Eu lamento todas as perdas. Eu lamento, inclusive, as perdas de emprego. Quantas pessoas perderam seus empregos? Quantas pessoas perderam seus familiares? Eu lamento tudo isso. Lamento todas essas perdas. Porém, para mim, pastor Cleiton, foi difícil também, porque como é que a gente mantém uma igreja fechada e tendo de pagar aluguel? Como? E aí, a cada dia que passava, a membresia mandava mensagem para mim dizendo: pastor, ore por mim, perdi meu emprego. E eu dizia: vou orar por você. Se você precisar de uma cesta básica, de algum auxílio, estou à disposição. Não podemos nos encontrar na igreja, mas eu posso ir até a tua casa, a gente toma as medidas de precaução e eu vou ver você. Como fui, muitas vezes. Mas aí eu comecei a ter tempo para orar. Eu comecei a ter tempo para ir para o monte. Vocês lembram? Eu estava todo dia no monte, orando. Eu abria o Facebook, chamava você, dizia: abre aí que eu estou no monte orando com você. Aí eu filmava lá o violão, lembra? A Bíblia. E ali eu começava a ter um tempo com Deus, um particular com Deus, e questionava Ele de tudo que vinha na minha mente. O porquê do chamado? Por que me chamou? Por que me deu uma igreja? Por que passei por tanta coisa? E aí Deus começou a falar comigo. E eu ouvia todas as vezes o Senhor dizer: vai para a palavra. E eu achava, mas eu estou na palavra. E Ele dizia: estude. Aproveite o tempo. Não fique ocioso. Leia. Estude. Compartilhe conhecimento. Pesquise. E eu comecei a pesquisar. E eu comecei a ler livros. E eu comecei a ouvir pastores. Comecei a estudar a reforma da igreja. Quem eram os reformistas? Quem foi Charles Spurgeon? Como se deu a reforma protestante a partir de Martinho Lutero? E eu comecei a entender que desde a minha conversão e aqueles 20 anos de ministério em outra igreja, estavam errados. Tinha coisa errada. Eu falei: Deus, eu não estou fazendo certo. E o Senhor foi claro e objetivo. Você veio de um sistema religioso. Uma engrenagem religiosa girando. Engrenagem essa que hoje sou eu interrogado por essa engrenagem. Sou eu hoje interrogado e às vezes mal interpretado por não fazer parte do sistema. Já me perguntaram: pastor, por que a gente não pinta a igreja de preto? Eu falei: por que não? Mas na Bíblia não está dizendo que é para pintar de branco. Eu falei: nem de preto. Nós não vamos fazer isso. Ah, tá, pastor, tudo bem, não vai pintar de preto, mas podemos fazer então uma cantina, um lugar para a gente vender umas coxinhas? Não, também. Mas por que não? Porque o dono da casa disse: não façais a minha casa casa de velhos. Também não. Poxa, mas também não, pastor. E que tal a gente fazer um culto de homens? Falei: não. Por quê?
Porque a Bíblia é suficiente. O homem de Deus que tem o Espírito Santo vai saber tratar muito bem a sua família. Então vamos fazer um culto de mulheres? Também não. Mas por que não? Não. Porque se essa mulher é de Deus e tem o Espírito Santo, ela é sábia e sabe edificar a sua casa. Mas a gente precisa de um culto de homens para o homem ser edificado. Não, o homem precisa do Espírito Santo de Deus nele. Mas precisa de um culto de mulheres, porque as mulheres precisam de uma ministração especial. Não, a mulher precisa do Espírito Santo de Deus nela, para ela ser sábia e edificar a sua casa e saber cuidar de seus filhos e seu marido. Então, vamos fazer um show na igreja. Um show? A gente faz um evento grande, chama os cantores de renome, e a gente faz um mega show. E aí enche a igreja. E eu disse, para quê? Se o maior atrativo desta igreja tem que ser o Espírito Santo. Quem tem que atrair pessoas aqui é o Espírito Santo. Aí a mesma pessoa dizia, mas pastor, a gente tem que inovar e fazer um movimento para a igreja encher. E eu disse, me responde por que a igreja primitiva enchia. E que a cada partir do pão a igreja estava cheia. Por que a cada santa ceia Deus acrescentava povo dentro da igreja? Porque naquela igreja tinha Thales Roberto, Gabriela Rocha. Porque naquela igreja tinha o Espírito Santo. Pastor, então já que... Então vamos criar uma toalhinha da Resgate e Salvação. Falei, também não. E, pastor, o senhor não está em reforma aí? Que tal a gente comprar lá na Conde Sazedas um chaveirinho com tijolinho? Já viram um chaveirinho com tijolinho? E a gente vende cada tijolinho daquele por R$300, que é o tijolinho da fé. Que aí a gente vai angariar fundos para a reforma. Não, também não. Então vamos colocar uma rosa ungida. Que aí quando você fala, vem que eu vou passar a rosa ungida no você, e você vai ser curado. Eu disse, não. Por que não? Você não pode tijolinho, não pode a rosa. Por que não? Porque Jesus já é a rosa de Saron. Pastor, então vamos fazer o povo passar no sal grosso. Olha para o irmão do lado e fala assim, sal grosso, só na maminha. Né, Hércules? Na picanha, né, Hércules? O Hércules é o churrasqueiro oficial da igreja. Sal grosso, só na carne, irmão. Mas a gente faz o vale do sal. Não, nada disso. Pastor. Já sei. Vamos fazer uma rifa. Uma rifa gospel. Rifa gospel. Não. Já sei, pastor. Já vamos nos preparar para o mês de junho do ano que vem. Arraiá da Resgate e Salvação. Vai ser um mega evento. Aí a gente pinta o dente do Wagner. Você não tem dente? Complicou. Mas aí já que você vai fazer um tratamento, já põe um já pintado.
E aí a gente põe um negócio da quadrilha, olha a cobra! Aí os irmãos pulam e dão glória. Não, também não. Também não. Pastor, tá difícil negociar contigo. Já sei. Já que muitos irmãos doam roupas, coberturas, faremos então um bazar beneficente? Também não. Não fico nessa igreja. Só me desculpa. Mas essa igreja é misericórdia. Não pode fazer nada nela. Que igreja é essa que a gente não pode fazer nada? Que igreja é essa que não tem rosa, não tem tijolinho, não tem toalhinha, você toma bênção, não tem sal grosso, não tem culto de mocidade jovem, não tem de mulher, não tem de homem, sabe? Que igreja é essa, pastor? É uma igreja bíblica! Essa é a igreja, é uma igreja bíblica, é uma igreja que está na palavra. Eu sou condenado por isso. Pessoas falam para mim, nessa igreja eu não gosto, não fico. Amados, eu acho que eu deveria ser muito mal interpretado se eu chegasse para você hoje e falasse: domingo que vem, começa a campanha da água ungida do Rio Jordão. Vem buscar tua água. Aí você poderia apontar o dedo e falar assim: não quero ficar nessa igreja. E junto com o copo d'água do Rio Jordão, você traz também um envelope que eu te dei a semana passada com a oferta de 1.000. Parece que é isso que o povo gosta. Parece que é isso que tem valor. Parece que é assim, parece que o povo gosta de ser enganado. E gosta mesmo. Porque disseram que comeríamos picanha com cervejinha. E todo mundo acreditou. Menos eu. Menos eu. Que nem de cervejinha eu gosto. De picanha eu gosto. Mas as pessoas gostam de serem enganadas. Elas gostam do engano. Já existia uma frase que os antigos diziam: me engana que eu gosto. As pessoas gostam do engano. A palavra de Deus, a verdade da palavra, o apóstolo Paulo já tinha falado disso. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 1, põe na tela para a gente. Vê se não são os dias de hoje. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Olha, Paulo falando por Timóteo: pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Espera aí, ele está dizendo, é para exortar a pessoa, é para repreender ela. Se você olhar como o pastor olha para a ovelha e diz: você está no caminho errado, vem aqui que eu preciso falar com você, você fez errado. Aí quando você fala para a pessoa que ela está errada, o orgulho dela não deixa ela permanecer. Então quer dizer que o senhor está me tirando da obra? Então aqui eu não fico mais. Mas você entendeu que você está errado? Não, para mim já deu. O pastor vai corrigir e ainda sai como o lobo mau da história? Que menininho é esse? Você não pode corrigir a pessoa e falar: você está errado. Corrija, se arrependa. Não é visão bíblica, não é visão do ministério. Se corrija.
Mas está errado. Mas está ali, ó. Olha o versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Eles não vão conseguir ouvir a verdade da palavra. Eles não vão conseguir ouvir essa palavra. Eles não vão suportar a verdadeira sã doutrina. E sabe o que eles vão fazer? Olha lá. Tendo comichão nos ouvidos. Eu não consigo ouvir isso. Amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. O que Paulo está dizendo? Que eles vão querer ouvir aquilo que eles querem ouvir. Então, todo mundo que estiver falando, todo mundo que estiver pregando, o que ele gosta de ouvir, será doutor para ele. O que estiver pregando a verdadeira palavra, a sã doutrina, esse vai ter comichão no ouvido e vai dizer, isso eu não consigo ouvir não. Eu gosto de ouvir tal pastor porque ele fala o que eu gosto de ouvir. Olha aqui para mim. Ei, olha para mim aqui. Quantos pastores de internet você já ouviu pregar falando assim? Jesus te ama. E Deus não exclui ninguém. Já viu gente pregando isso? Venha do jeito que você está, e não importa da forma como você está, o que importa é que Deus te ama. Pode vir do jeito que você estiver, só não permaneça do jeito que você é, pois o Evangelho propõe para você mudança. Venha do jeito que você estiver, mas não apronte nada. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 1, está dizendo: geralmente se ouve que há entre vós fornicação. É Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Paulo está dizendo, eu estou sabendo que tem irmão no meio de vocês que está fornicando, que está em adultério. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Tinha lá um moço que se deitava com a madrasta, tinha sexo com a madrasta, e todo mundo sabia. Abusava da mulher do pai dele. E Paulo está dizendo, estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Aí Paulo continua. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto a vós e em meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus. Olha lá, cadê o glória a Deus aí? Versículo 5, que seja entregue a Satanás. Para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então quer dizer que, se eu sou bíblico e for cumprir a palavra, Paulo está errado então. Porque Paulo pegou esse tal fornicador que estava dentro da igreja, aproveitando da mulher do pai dele, pegou esse sujeito aí e disse o quê? Vocês estão inchados. Por que inchados? Porque o pão, para poder crescer, ele incha. E tem que usar o fermento. E o fermento na palavra significa pecado. Paulo está dizendo, vocês estão em pecados, toda a igreja
está em pecado, vocês estão no erro, que vocês estão até acostumados a ver alguém em adultério e fornicação e não diz nada, mas eu já determinei que aquele que praticou tal ato que era para ser tirado daí, que seja entregue a Satanás. É difícil glória hoje. Cadê o glória a Deus aí? Não, pastor, peraí, mas eu acho que Paulo exagerou. Paulo está errado. Paulo errou aí. Será que Paulo errou? Não. Paulo está errado. Ou Paulo está corrigindo a igreja? Mas nos dias atuais, eu não posso nem repreender a pessoa que ela já vai embora. Diga bem forte assim, na igreja primitiva, o povo era repreendido e mudava de vida. Na igreja atual, o povo é repreendido e muda de igreja. Então, Deus decidiu usar Paulo para corrigir a igreja. E é uma grande correção. É uma grande correção. Paulo não está errado em corrigir. Paulo não está errado em pegar o sujeito que está no pecado, que depois de uma ou duas admoestações, coloca na tela para a gente, Davi vai achar isso aí, pois Paulo diz que o irmão, depois de uma ou duas admoestações, depois de você avisá-lo, depois de você ir lá e dizer, falar com ele, depois de admoestá-lo uma ou duas vezes, evita-o, porque o tal peca constantemente e já está condenado. Então, não sou eu que estou inventando isso. Não sou eu que estou inventando essas coisas, nós estamos lendo na palavra. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Sabemos que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tem outra parte que Paulo fala assim, ó, com estes nem vos ajuntais para comer. Ou seja, Paulo infelizmente, ele fala que de tais cristãos, hereges, pessoas que se dizem cristãs e não são, não cumprem a palavra, destes, afasta-te. É uma palavra dura, eu sei. Não é fácil ouvir isso e nem pregar isso. Mas nós somos uma igreja bíblica. E eu acredito que você deveria ser também. Alguém bíblico. Alguém que ande pela palavra, não por aquilo que eu falo. Alguém que seja bíblico, que vai lá na Bíblia e vê lá se está lá. Não vai por aquilo que eu falo. Mas agora escrevi, em 1 Coríntios 5,11, mas agora escrevi que não vos associeis com ele, que dizendo se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Tá, pastor, tá difícil ouvir isso, hein? Por favor, não venha me dizer que você está com comichão no ouvido, hein? Essa sã doutrina está difícil de você ouvir. Mas essa é a sã doutrina. E essa é a palavra. Se você percebe que tem alguém que é o quê? Devasso. Tem outra tradução aí? Para a gente entender na tradução de hoje, na linguagem de hoje. 1 Coríntios 5, verso 11. Mas agora estou escrevendo que não devem se associar com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Eis aí a questão de que Deus mandou 31 mil
e 700 embora. Só 300 ficaram. E foi com esses 300 que Gideão venceu a guerra. Você quer andar comigo? Quem quer andar comigo? Quem quer andar comigo? Então não seja imoral. Quer andar comigo? Ou com o irmão do teu lado? Não seja avarento, não seja idólatra. Não seja caluniador, maldizente. Não seja beberrão ou roubador, ladrão. Porque com o tal nem ainda comais. Os meninos me conhecem, os obreiros me conhecem. Eu sou uma pessoa que seleciona muito bem quem anda comigo. Eu não ando com qualquer pessoa. Não ando com qualquer um. E eu seleciono muito bem quem vai andar comigo. Quem vai fazer parte do meu rol de amizades. Porque tem um ditado que diz: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Ai, Jesus. É que tem tanta gente besta. Tanta gente besta que conta piada. Que nem eu vi esses dias o fulano falar assim: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Me diga com quem tu andas, fala para mim. Pastor, me diga com quem tu andas, fala. Eu te direi quem tu és. Você entendeu ou não? Não, você não entendeu. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Quem tu andas, quem tu és. Essa é a piada. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Com quem tu andas? Com quem tu és. Cada uma. Mas é uma grande verdade. Me diga com quem tu andas. Eu te direi quem tu és. Isso é real. Olha lá com quem o pastor está andando, ó. Por isso que eu não vou a evento de política. Você nunca vai me ver num evento de política. Porque você está num evento com um político, basta você fechar o olho, você escuta clique. Você fechou o olho? Depois você sai nos tabloides aí. Olha lá com quem o pastor estava, ó. Não é? E eu vou. Vou tomar um café com você. Gosto de irmão assim, que cobra. Nós vamos. Né? Então, você olha tanta gente que um dia estava no altar pregando uma palavra, e depois você vê o sujeito abraçado com um político. E aponta para o político, porque agora não pode dizer, eu voto nele. Você só abraça e tira a foto. A legenda embaixo está escrito, fulano de tal apoia. Ou, fulano de tal é amigo de fulano. Quem já viu isso? Gideão venceu com 300. 32 mil para Gideão, ele achava pouco. Mas 300 somado com Deus. Digo para você que não precisava nem dos 300. Porque se Deus está contigo, você não precisa de mais nada. Vamos ficar de pé.
Eu preciso que você me confirme algo. A nossa igreja está na palavra? E você concorda que a nossa igreja está na palavra? Vai na contramão de muita coisa? O que você vê no sistema religioso aí fora? Tudo que eu te falei. Tudo que eu te falei. Você vê no sistema religioso, nas igrejas aí fora? Tudo isso aí. Você vê sal grosso, você vê toalha, você vê o quê? Vassoura. Lâmpada? Meu Deus. Hã? Arco. Porta. É culto disso, é culto daquilo outro, é cantor, é isso, aquilo. Você vê dentro desse sistema tudo isso. Mas quando você volta lá atrás, na década de 40, 1930, você vê pastores naquela época já batendo firmemente nisso. Nós precisamos de um novo Martinho Lutero. Nós precisamos de um novo reformista. Porque Martinho Lutero, ele reformou a igreja porque não engolia o que a igreja católica fazia. Pagamento de indulgências, imagens de escultura. E o nome dos crentes se deu de protestante porque protestou. Martinho Lutero protestou contra isso. Os crentes são chamados de protestantes porque vieram da reforma de Martinho Lutero, que protestou contra o sistema que estava sendo inserido no catolicismo na época. Lutero sai e protesta contra isso e funda uma igreja baseada nos princípios bíblicos. E aí a igreja católica tomou o rumo dela. E os protestantes, outro rumo. Mas agora os protestantes não são mais protestantes. Porque trocaram a Aparecida pela toalhinha. Trocaram o São Pedro, ou trocaram a Nossa Senhora de Fátima pelo sal grosso, pela rosa. A idolatria continua a mesma. A idolatria é a mesma. E quando eu venho a público pregando uma palavra, falando contra o sistema, o lobo mau sou eu. Porque as pessoas não gostam de ouvir essa doutrina. Têm comichões nos ouvidos e querem ouvir o que quer. Querem que eu endosse, eu confirme todas essas heresias e faça aqui dentro a mesma coisa. Prefiro fechar essa porta e dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro do que me dobrar ao sistema religioso de hoje para satisfazer o que a pessoa quer. Posso eu? Vamos fazer tal coisa, pastor? Não. Isso aqui? Também não. Mas por que você não gosta dessas coisas? Porque não é nada bíblico. Não tem respaldo bíblico na palavra para a gente fazer isso. E outra, o sistema saiu de dentro de mim. Graças a Deus. Eu não sinto falta de show, irmão. Eu não sinto falta de cantor de renome. Eu não sinto falta de culto especial. Eu não sinto falta de cantina, embora tenha fome.
Eu não sinto falta de rosa ungida. Eu não sinto falta da água do Jordão. Se tem uma coisa que eu sinto falta, é de ouvir a verdadeira palavra de Deus. O evangelho desse eu sinto falta. Um dia eu fui convidado para ir num culto de um amigo que convidou. Por que você não vai assistir um culto com a gente, pastor? Um amigo, um culto normal. Eu fui lá. Fui lá, sentei, fiquei assistindo. E aí foi oportunidade para as crianças, oportunidade para a mocidade, oportunidade para as irmãs, oportunidade para os irmãos, oportunidade para as igrejas que vieram de fora. E a hora foi passando. E já foi dando 8h30. Aí oportunidade para o presbítero que veio de fora. Aí oportunidade para o evangelista que era da igreja do Templo Central, e já deu 9h. Olhei para o meu amigo e falei, e a palavra? Não, daqui a pouco vem. Falei, mas o culto termina que hora? 9. Mas já são 9. Ah, não, mas daqui a pouco começa a pregar, você vai ver. E nos 45 do segundo tempo, levanta o pastor dirigente e diz, e agora ouviremos a palavra com o pastor, não sei o quê. Aí chegou um pastor, entrou, leu o versículo e falei, bom, ele vai orar para pregar. Vamos orar. Aí orou e disse, amados, que Deus abençoe ele todos, meditem nesse versículo, que Deus ele vai falar conosco, porque a palavra, ela fala no nosso coração, ela é uma semente que fica germinando dentro de você, tá bom? Vamos dar a bênção. Eu falei, mas e a palavra? Aí o irmão falou, foi essa aí. Eu falei, ele só leu. Cadê a ministração? Não, hoje é assim. Minha barriga ficou roncando. Eu estava com fome. E não era de pão, não. Era da palavra, eu queria ouvir. Eu queria ser cheio, eu queria aprender. E não veio. Ou seja, me serviram os coxinha, quibe. Mas cadê o arroz e feijão? Não veio. Você entendeu o que eu falei? O sólido não veio. É isso que a gente tem que entender. O sistema saiu de dentro de mim, tem que sair de dentro de você. Isso tem que sair da tua vida. O sistema religioso tem que cair por terra do teu coração e do teu sentimento. Você tem que se tornar alguém bíblico. Que o Espírito Santo te faça essa reforma. Que o Espírito Santo te ajude nisso. Quem entendeu? Amém. Vale a pena ter vindo? Amém. Põe a mão sobre o teu coração. Digam todos comigo assim, meu Deus, eu ouvi a tua palavra. E eu sei que eu vivo é da tua palavra. É a verdade. Senhor amado, me perdoe das vezes que eu errei, que eu falhei. Em nome de Jesus, coloca dentro de mim a tua palavra, que do meu coração caia por terra. Em nome de Jesus, todo sistema religioso, eu quero a tua palavra, o evangelho. Pai amado, me ensina a viver verdadeiramente a tua palavra, somente a tua palavra, em nome de Jesus. Fale com Deus agora. Senhor nosso Deus, eu abençoo a vida de cada pessoa que está aqui. E assim como o Senhor me libertou desse sistema e introduziu em mim apenas a tua palavra, como eu quero, meu Deus, que cada um que está aqui tenha um anseio só da palavra. Ele tenha um anseio só da tua palavra. Que ele queira só a tua palavra. Como está lá em Salmos, que ele medite de dia e de noite na tua palavra.
Que quando ele tiver alguma dúvida, ele vai na palavra. Que quando ele tiver aflito, ele vai na palavra. Que quando ele tiver contente, ele vai na palavra. Que quando ele precisar de auxílio, a tua palavra será a lâmpada para os pés e luz para o caminho. Senhor, faça isso. Espírito Santo, nos ajude nessa tarefa. Espírito de Deus, nos ajude, meu Deus, nesta grande obra, pois eu não consigo fazer isso sozinho. Só o Senhor pode nos ajudar. E abençoe a vida de todos que estão aqui neste momento. Pai querido, estamos terminando o culto. Abençoe esta pessoa, e não apenas ela, mas a casa dela, a família dela, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Quero falar com você que está me assistindo aí agora, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, e saiba que é só a palavra, é só o evangelho. Saia desse sistema religioso, saia disso, vá na palavra, confira na palavra, confirme na palavra. Aquilo que o homem está falando em cima do altar ou em qualquer lugar, confirme na palavra. Se tudo que eu estou falando você confirmar na palavra, você vai ver que estamos pregando o verdadeiro evangelho. Seja assim, faça assim, e a sua vida vai ser muito abençoada, tá bom? Compartilhe aí então com as demais pessoas que você conhece, ative o sininho aí, se inscreva no canal. Toda vez que você dá um joinha, é para o YouTube entender que esse vídeo ele é relevante, e que ele pode, inclusive, passar para muitas outras pessoas, indicar para muitas outras pessoas. Você pode fazer essa indicação, mas quando você dá o joinha, o próprio YouTube faz essa indicação, e muitas outras pessoas podem, então, ouvir essa palavra e glorificar a Deus, como nós estamos aqui, e como você também. Tá bom? Deus abençoe, vamos aplaudir o nome dele. Tchau, gente. Deus abençoe.